noite para todos vocês. Espero que seja uma live assim, para que vocês possam agregar conhecimento. Eu vou falar um pouquinho do conhecer a si mesmo, que é muito importante para nossas vidas. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a nossa liberdade emocional. Não é possível. O que é isso aqui? Deixa pra lá. E nós precisamos entender isso. Então, conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a nossa liberdade emocional. Porque sem a liberdade emocional, nós criamos o quê? Uma dependência emocional. E a dependência emocional, ela pode vir a tornar a ser uma patologia. E essa patologia vai, entre aspas, destruir a nossa vida. Quem sou eu? Então, existem 4 pilares internacionais da educação, que é o aprender a ser, conhecer, conviver e fazer. Faz parte da nossa vida. Quando eu vou atender um paciente, um aluno, um cliente, eu tenho dentro de mim esses 4 pilares internacionais da educação. Porque daí eu começo a desenvolver todo o meu conhecimento e ensinar as pessoas o que é o aprender a ser. Né? O aprender a ser, ele está focado na nossa identidade como ser humano. Se nós não aprendemos o autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade, nós vamos nos perder. E hoje o que nós vemos aí na internet, pessoas perdidas, criando fantasias, vivendo de uma forma aleatória, vivendo num mundo ilusório de mentira, onde muitas pessoas não têm inteligência emocional. E aí o que vai acontecer com elas? Ela vai cair na história. Vai comprar o que não deve, não vai verificar. Então, nós precisamos aprender primeiro a nos conhecermos. Como Sócrates falou, conhece a ti mesmo. E também ele falou, só sei que nada sei. Mas esse só sei que nada sei, ele precisa dar uma continuidade. Eu preciso ser uma pessoa instruída, não estou falando que tem que ter um PhD, mestrado, não. Eu tenho que ter o conhecimento, verificar, buscar, aprender dá trabalho, porque aprender é muito difícil, porque quem vai ensinar acredita que o outro vai aprender assim, no estalo de dedo, e não vai, porque vai depender do cérebro, do organismo, do corpo, como é que está a minha alma, se ela está entediada. Isso vai do bebezinho, do feto, até quando você chegar à idade do idoso. Então, não é fácil aprender. E também não é fácil ensinar, mas só que aprender é muito mais, né? Porque para aprender, a gente precisa desarmar as nossas ideias já feitas. Para criar novas ideias, é preciso desaprender e aprender para se empoderar do conhecimento. Na Bíblia tem um versículo que diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, nós erramos pela falta do conhecimento. Então, nós temos inteligência para aprender o espaço para que a gente possa crescer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu tirar essa câmera daqui que está me atrapalhando. Então, em Mateus 22, do versículo 27 ao 39, eu vou ler aqui para vocês. E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, ele pede para que a gente ame a Deus de todo o nosso coração, a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos, e de todo o nosso entendimento, que é o conhecimento. Aí entra a frase também da renovação da nossa mente, que está em Romanos 12, 2. Para que a gente possa experimentar as coisas boas, né? Então, que é amar o Senhor, este é o primeiro mandamento. E o segundo
é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Falei tudo, não falei? Posso terminar a live agora. Então, se eu não me amo, eu não vou amar as pessoas do mesmo jeito que eu amo. Se eu não me amo, eu também não vou amar outra pessoa. As pessoas vivem em busca, sabe de quê? Da felicidade. Da felicidade, da prosperidade, como se isso fosse assim. Porque a felicidade caminha com a tristeza. E felicidade, ela é intangível. Como a prosperidade também. Então você não consegue pegar na felicidade. Na prosperidade você pode pegar. Eu comprei um livro, uma prosperidade, mas também uma felicidade, porque eu queria o livro. Comprei um livro, meu óculos, o meu batom, passar até um batom aqui. Então, isso aqui é uma felicidade e uma prosperidade, porque eu adquiri um bem que eu precisava. Meu computador, então estão juntos. Mas vai ter momentos que você vai acordar e você vai achar que está infeliz, porque a tristeza veio. Que alguma coisa você pensou que tirou seu sono, você não dormiu direito. Então, quando nós investimos na nossa inteligência emocional, tudo vai ficar muito mais fácil. Porque você vai saber trabalhar esse conteúdo dentro de você. Então, tem gente aqui me chamando. Hoje não vai ver, não. O psiquismo humano, ele não começa pela consciência, mas pelo inconsciente. Porque o Freud escreveu assim, ó, inconsciente é a verdadeira realidade psíquica. Então, quando um terapeuta ele vai cuidar de uma pessoa, ele vai olhar para o inconsciente daquela pessoa, porque no inconsciente estão os nossos traumas, as nossas mágoas, as compulsões, medo, ira, revolta, raiva, traumas. Então, que cria até uma ideação suicida. Então, Freud, quando ele fala isso, ele fala que o inconsciente é a parte da mente que contém pensamento, memórias e desejos. O inconsciente fica 95%, né? E o consciente 5%. O que acontece? As memórias de longo prazo estão no nosso inconsciente. E no inconsciente é que está todo o nosso adoecimento emocional. Então, pensamento, memórias e desejo influenciam o nosso comportamento e as nossas emoções. Então, Freud acreditava que muitos dos nossos processos mentais e comportamentais são moldados por experiências e traumas reprimidos que residem no inconsciente, porque o feto ele vai assim recebendo da mãe e das pessoas que estão de fora desse ambiente interno coisas que podem trazer consequências no mundo adulto sadio. Existe um estudo para isso. Então, Freud ele desenvolveu algumas técnicas, que é a associação livre e a interpretações do sonho, para que a gente possa acessar o nosso inconsciente e trazer esses conteúdos à consciência. O inconsciente, ele está em todo o nosso corpo, na nossa derme, na nossa ectoderme, na nossa epiderme. Por que a gente somatiza e dá dermatite, enxaqueca, gastrite, artrite, reumatismo, doenças pulmonares? Tudo vem do nosso emocional. E pode perceber que muitas crianças estão nascendo doentes. Aí nós temos que verificar, avaliar, os médicos têm que diagnosticar o que aconteceu durante a gestação. Será que o pai
a mãe, o sogro, trataram bem essas gestantes? Será que esse homem que manteve um relacionamento com essa mulher, até no momento de manter uma relação, criou um bullying, falhou, diz que não queria? Porque quando você pensa em abortar, os teus hormônios mudam. E isso vai atingir, vai afetar o feto. E quando uma mãe afeta um feto e o pai também, essa criança ela já nasce com grandes problemas emocionais. E quando ela é recebida nesse mundo na hora do parto, da cesárea, quem são esses médicos que recebem essa criança? Como é que é aquele ambiente gelado, que no útero estava quentinho ou não, poderia ser um útero frio, de uma mãe que provocou um aborto, ou vários abortos. Eu tenho até uma coisa para falar, se eu me lembrar, vou até anotar aqui, deixa eu ver se eu tenho caneta, acho que eu nem tenho caneta aqui. Então, eu me perdi aqui. Quando Freud desenvolveu a técnica da associação livre e da interpretação dos sonhos para acessar o inconsciente e trazer esse conteúdo da consciência, permitindo que se compreenda e lidar melhor com os conflitos internos dessa pessoa, grávida ou não. Então, a ideia central é que, ao explorar e entender o inconsciente, podemos alcançar uma maior autoconsciência e, consequentemente, uma melhor saúde mental e emocional. Então, como eu falei, o consciente é 5%, é igual ao iceberg. Para baixo é bem profundo, né? É 95%. Aonde está o quê? O inconsciente. Os nossos medos, nossos traumas, as compulsões, as fobias, os desejos, as crenças limitantes. Tudo assim que venha nos trazer consequência muito ruim. E também o inconsciente, ele guarda, ele retém, ele trabalha na memória de longo prazo. Então, por isso que fica ali muitos anos dentro de nós até que você procure um terapeuta. No consciente é 5%, isso se você estiver bem. Se não, pode diminuir. Estão as reflexões, os objetivos, as análises, a memória funcional, a memória de curto prazo, a força de vontade, que mais? Pensamento, né? Reflexões. É isso que fica no nosso consciente. Os traumas emocionais intrauterino refere-se às experiências negativas que a mãe vivencia durante todo o processo da gravidez e que podem ou não impactar o desenvolvimento emocional do feto. Então, existe uma incidência muito grande da violência doméstica que ocorre entre, por exemplo, de 4 a 8% das gestações e está associado a um risco de 5% da morte fetal. Outras formas de trauma, como abuso emocional e inteligência, também podem afetar o feto. Eu tenho até o que falar. Então, a frase "conhece a ti mesmo", frequentemente, ela enfatiza a importância do autoconhecimento e da nossa introspecção. Conhecer a si mesmo é considerado o primeiro passo para a libertação emocional. Tá? Então, esse conceito está ligado ao quê? A nossa inteligência emocional, pois aprender e reconhecer, pois a gente pode aprender, reconhecer e gerenciar as nossas emoções. E é essencial para um senso de resiliência, ressignificação
e autenticidade. Eu vi um lance que foi assim muito triste, muito triste. Eu tenho uma filha de quase 40 anos e tenho uma de 31. Entre uma gravidez e outra, eu tive um aborto espontâneo com 5 meses. E eu fui parar num hospital público, aqui em Campo Grande. E o que aconteceu? Quando eu chego nesse quarto, um monte de mulher tinha feito o aborto. Eu tinha sido a única com aborto espontâneo e eu nem sabia que eu estava grávida. Eu era muito nova. E aí eu pensei assim, meu útero caiu. Eu vi sangue saindo, meu marido saía cedo pro trabalho. Eu trabalhava em casa. E aquele negócio caiu, eu enrolei, chamei minha mãe, que ela morava em frente, eu morava em frente a ela, na mesma rua. Eu botei um lençol, porque o que eu achei ali? Que o meu útero tinha caído. Ô, Michele, seja bem-vinda, Michele. Se quiser participar da live, hoje eu tô tranquila aqui. Vou acenar para você. Seja bem-vinda. Se você tá gostando, dê um coraçãozinho, me ajuda aí na divulgação. E aquilo até hoje foi um trauma? Foi, mas não para mim, mas foi um trauma. E foi assim uma experiência muito desagradável que eu tive. E ali só tinha eu, né? O que eu tô falando aqui é sobre Michele, sobre traumas intrauterino, inteligência emocional, que faz parte do meu trabalho. Deixa eu virar pra cá, que eu tô ficando cansada. Que faz parte do meu trabalho. Quando eu atendo um paciente, eu preciso ouvir a história desse paciente, porque a história dele é muito fundamental. Aí tem paciente que fala assim, eu não gosto de terapia, que tem que mexer no passado. Sim, a psicanálise, ela trabalha com a sua história. A terapia cognitiva comportamental até trabalha, mas trabalha daqui para frente. Então, eu tenho uma pós em terapia cognitiva para construir ferramentas. Então, eu me formei, estudei muito epigenética, hoje eu estou fazendo, acho que 4 ou 5 pós. Aí a pessoa pergunta, como é que você faz? Eu tenho tudo planejado. Eu tenho esse timer aqui, olha. Eu nem vou botar ele para rodar, senão ele vai fazer tic-tac o tempo todo aqui. Então, eu sempre fui uma criança que estudei, péssima em matemática, mas eu gostava mais de brincar, de ensinar. E hoje eu ensino de verdade. Gosto de espalhar conhecimento e para mim não existe o pulo do gato, né? E aí no hospital eu vi aquele burburinho, e o médico falou assim para mim, olha, ainda bem que você não provocou esse aborto. Porque quem provoca aborto pode diminuir o tempo de vida, pode ser um útero escuro para um próximo bebê, pode nascer com várias doenças, inclusive o Alzheimer, inclusive também a síndrome de Down. Ele foi falando naquela época, o médico, o autismo e vários transtornos. Mas você não. Mas mesmo assim, é uma situação difícil para você. Alguma hora você vai adoecer. E o útero de quem faz um aborto, de quem faz e provoca um aborto, é um útero frio, escuro, um útero morto. Aí eu falei, meu Deus, eu ainda não sabia desse conhecimento todo. Eu tinha outros conhecimentos na área humana. Aí, de repente, chegou a enfermeira, chegou o médico. E eu falei, mas o que está acontecendo nesse hospital? Eu vi a sogra, eu vi o rapaz que engravidou. E ela chorando, e ela foi no quarto onde eu estava para ver as outras mulheres, para ver se a nora estava ali. E o médico falou o seguinte, fazendo uma síntese. Essa menina, ela não quer o bebê, mas a sogra quer, fez o quarto azul, o namorado também. Mas ela não quer, e ela tá muito violenta. Ela tá muito violenta. E eu fiquei assim, né? Não pode falar nada, que eu também estava numa situação ruim. Só sei que de repente uma correria no hospital, final da história. Essa menina, quando essa criança nasce, foi uma crueldade, mas também fizeram crueldade com ela. Ela sentou na cabeça do bebê e matou. E sabe o que ela falou?
menos um homem na face da terra. Aí eu fui entender o porquê das razões. O pai tocou nela, o tio, não namorado, o tio, o pai, as pessoas daí de fora, estrupo, tudo com homem. E ela disse o seguinte, menos um para machucar as mulheres. Foi horrível, ela deve ter sido presa e eu falei com o médico assim, tudo bem, foi uma violência muito grande. E por que ninguém cuidou dela também, né? Ela também foi violentada. Ela foi violentada e ninguém viu isso. Então eu penso assim, até hoje eu penso assim, os homens maltratam as mulheres, batem, matam, criam diversas dificuldades para as mulheres. Se um homem hoje ele está vivo é porque a mãe não sentou na cabeça dele. É cruel o que eu estou falando, mas é uma realidade. Se todas as mulheres pensassem assim, não existiria mais homem. Eu estou falando mal dela? Não. Eu estou pensando, eu estou tendo empatia no que ela fez. Eu pertenço a um grupo, quer dizer, das justiceiras. E ela trabalha com o feminicídio. A minha filha também trabalha com a violência na obstetrícia, né? Violência obstétrica. Ela trabalha com feminicídio também. E eu penso assim, os homens maltratam tanto as mulheres, não estou dizendo todos, acham que a mulher vive numa submissão, e submissão não é o que eles pensam, submissão é andar submissão, os dois caminharem juntos. O que falta nesses homens é a inteligência emocional. São os traumas intrauterinos. É a mãe que não ensina como deve se tratar uma mulher. Talvez esse homem também não gostava da mãe e vai maltratar a esposa, a companheira, vai matar, já que ele não pode matar a mãe, vai matar a companheira. Criou uma dependência emocional, porque o homem cria muita dependência emocional com a mãe. Isso não é legal, isso não deveria existir. Então eu já disse para alguns homens, por que você maltrata? Por que você maltratou a sua mulher? Por que você fez isso? Você nasceu de uma mulher, você era para honrar essa mulher. E se a gente olhar para a história de Cristo, Jesus ele pareceu por uma mulher depois que ele ressuscitou. Então ele mostra ali para a gente o valor que a mulher tem. Mas a mulher também, ela precisa criar menos dependência de um homem, nem um homem criar uma dependência da mulher. Ficou isso na minha mente. Oi, José. Deixa eu assinar aqui para você. Se quem quiser falar comigo, perguntar alguma coisa, tô aqui. Então, o que eu ensino nas terapias com os homens que chegam dizendo, olha, eu traí minha esposa, eu fiz isso. Tinha uma esposa que a mãe dormia no meio, porque era tão dependente emocional dessa mãe, que a mãe dormia no meio. Gente, o problema da inteligência emocional, da saúde mental, tá complexo aqui no mundo. Tem aumentado muito. Chega a ser bizarro essa situação. Então são homens e mulheres que não desenvolveram o autoconhecimento, não desenvolveram a autointeligência, a inteligência emocional. Os traumas deixaram marcas. Os traumas na época que a pessoa era feto, deixaram marcas. Nós temos uma história, a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, como foi a vida lá atrás. Muitos trazem essa carga, trazem um peso. Imagina isso aqui, uma pedra, colocando um peso nas novas gerações, até que alguém vinha e tira esse peso. Então, quando uma mulher e um homem ele é curado, ele cura tudo a uma nova geração. E a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Porque eu não admito um homem ser tão autoritário, ser violento. Comigo não fica. Eu tenho 37 anos de casada, se eu me lembro. Se eu sei a data certinha, porque a data eu perco. Meu marido sempre trabalhou junto comigo.
Sempre foi meu parceiro, eu fui parceira dele. Ele catou agora as roupas, recolheu da corda. Ele bota a roupa na máquina, ele passa minhas roupas, eu passo a roupa dele. Nós trabalhamos em comum acordo. Nós não temos só uma independência e uma dependência. Nós trabalhamos a interdependência. Ela é fundamental, ela faz parte da inteligência emocional. Trabalhar em equipe é igual um time de futebol. Se os jogadores não jogarem para si, eles vão perder. Mesmo que eles percam, eles precisam trabalhar como equipe. Ali existe uma interdependência. Não existe só. Nós não podemos só ter a dependência emocional nem independência. Nós precisamos desenvolver a nossa interdependência, trabalhar em equipe e saber que um homem e uma mulher devem caminhar juntos. A mulher e o homem devem caminhar juntos. E uma outra situação que é muito complexa, que eu atendo os pais, elas, mulheres, a maioria delas, lógico que tem homem assim também, que quando vai ter um filho, esquece do parceiro. Tudo bem nesse momento esquecer, mas isso é um interjogo. Sabe o que é um interjogo? Você trabalhar por igualdade. Até coloquei isso no meu Instagram. O interjogo é entender assim, o meu marido falou com o meu filho e eu preciso acatar essa ordem. Lógico que se não está sendo condizente com aquilo que você pensa, sai fora dessa criança e vai conversar com ela fora de casa, longe dessa criança, para não virar um jogo ruim, virar um interjogo maldito. Então, quando eu encontro um homem e encontro uma mulher e vou ter um filho, eu preciso ter o excesso de amor para gerar uma criança. E do nosso excesso de amor, nós vamos educar. Agora, quem está em primeiro lugar? O filho ou o marido? A mulher ou o filho? Não, em primeiro lugar estão os dois. Porque por esse excesso de amor, por essa inteligência emocional, por essa justiça, por essa equidade, por essa empatia, por reconhecer que não pode existir desigualdade, nós vamos cuidar dos nossos filhos. E se no momento eu achar que aquela criança não está agindo bem, e se eu chamar a atenção perto da mãe ou perto do pai, ninguém pode tirar isso. Só depois, num cantinho, a gente conversando. Para criar igualdade, equidade nesse relacionamento. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, é um dos pilares fundamentais da educação de todo ser humano. E muitos de nós não nascemos. Nós não construímos essa inteligência emocional porque a gravidez dessa mulher teve uma marca que não foi boa. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, nós trabalhamos a capacidade do agir diante dos desafios. Então, eu gosto dessas 3 palavras, o pensar, o sentir e o agir. Vocês concordam? Vocês estão gostando aí da live? Vocês que estão assistindo? Porque não quero estar falando sozinho. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta. Então, o autoconhecimento, ele é crucial para a construção de uma vida emocional equilibrada. E para, assim, a gente trabalhar a promoção nas relações, criar uma relação harmoniosa e ética. Então, no meu curso que eu estou preparando, que estou desde o ano passado criando esse curso, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, aqui no computador. Vou ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu baixar aqui, porque eu estou nessa construção. Vamos ver. Não é aqui. Às vezes some, né? Eu acho que sumiu. Um planner. E eu acho que sumiu.
Eu ia mostrar para vocês. Sumiu. Não sei onde foi parar. Tomou Doril. Eu tenho meu planner com todos os conteúdos que vai acontecer no meu curso. Achei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, estão aqui, olha. Tudo que vai acontecer no meu curso. Desde a introdução, os testes, os e-books, os vídeos, histórias, analogias, para trabalhar a inteligência emocional. Não sei se vocês viram, mas está aqui. Porque vai ter epigenética. Deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar aqui para eu não perder isso. Caramba, quase que sumiu aqui meu planner. Então, o que nós precisamos aprender? Os traumas, gente, eles não somem da nossa vida, né? A gente ressignifica. E não adianta guardar numa gaveta. Não vai mudar a história. Então, na terapia, a gente ressignifica e dá uma nova interpretação para que esses traumas e esses desafios nos permitam a crescer. Para quê? Para superar os nossos bloqueios emocionais originados no período intrauterino. Então, o que eu estou hoje, como eu sou hoje, ela vem daí, desses traumas que nos causaram. Então, a saúde mental na infância começa no feto. E é um período crucial para o desenvolvimento, onde as experiências que estavam dentro do útero moldam não só apenas quando essa criança vem ao mundo, o presente, mas também o futuro de um indivíduo. Quantos adultos não estão sadios? Têm dificuldade de interpretação, de adaptação, de pertencimento, de equilíbrio e mais. Quantos adultos não conseguem se harmonizar no ambiente? Aí você vai para um ambiente que, de alguma forma, as suas memórias de longo prazo lá no útero, ele retoma dentro de um ambiente de trabalho. Porque houve alguns traumas lá, algum grito, alguma coisa que você possa ter interpretado como autoritarismo desta mãe, como um bullying da sua avó, ali dentro do útero e fora do útero, que lá na empresa você vai numa boa, mas um grito de um líder desaba você emocionalmente. Já perceberam isso? Que tem muitos funcionários que procrastinam, que faltam ao trabalho, caem em depressão. Aquela depressão que surgiu ali, ela não começou, a depressão ela não começa de uma hora para outra, ela começa lá atrás, ela começa no ventre materno. Ansiedade, depressão, medo, medo do escuro, às vezes o útero é um ambiente insípido, é um ambiente duro, nada acolhedor, não flexível, então você vai somatizando tudo isso. Tá sendo bom para vocês essa live? Tá complicado? Tá dando para entender? Tem alguma coisa para perguntar, já que vocês estão aí? Então, os primeiros anos de vida de uma criança começa lá no início, quando um óvulo se encontra com o espermatozoide. E vai moldar
significativamente o psicológico dessa criança, no seu desenvolvimento, no emocional. Vocês estão tão quietinhos aí, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Eu não sei se você, José Cláudio, está concordando, Michele. Tudo quietinho aí, deixa eu beber um gole d'água. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós estamos moldando o desenvolvimento dessa criança. Então essa criança, ela vem ao mundo, lá dentro do útero ela já tem abuso físico, ela já tem abuso emocional, porque tanto a mãe e a criança, ela sofre com isso. Essa criança pode vir ao mundo e sofrer um abuso sexual, negligência, exposição à violência. Tem sido, e assim, um fator que impacta negativamente o bem-estar psicológico e emocional desse sujeito. Isso já está nos livros. Deixa eu só ver aqui onde eu posso ver isso aqui para você. Ó. Por este motivo, as experiências adversas da infância, como abuso físico, emocional, sexual, negligência e exposição à violência, têm sido identificadas como fatores que podem impactar negativamente o bem-estar psicológico e emocional das pessoas. Está em Felice, 1998. Então, esses 4 pilares que eu falei, que eu aprender a ser, fazer, conhecer e conviver, são fundamentais para desenvolver bem a nossa inteligência emocional. Porque o aprender a ser foca em quê? Foca no autoconhecimento e no desenvolvimento da nossa identidade, literalmente. Se eu não sei quem eu sou, como estou, eu não vou ter uma inteligência emocional para lidar com as demandas e reconhecer e gerenciar a própria emoção. Então, construir isso passa a ser um senso de realidade, de resiliência e de autenticidade. Então, aprender a ser é como fosse a sua carteira de identidade. A gente toma muito conta, né? A gente não quer que a carteira de identidade suma, desapareça, porque nós vamos nos perder. E é assim, quando você perde a sua identidade do ser, você se perde. Costumo dizer que as crianças, quando são pequenininhas, as pessoas perguntam, inclusive os pais, o que é que você quer ser quando crescer? E essa é uma frase que não é legal, porque o que você quer ser quando crescer está no âmbito da identidade, está no âmbito da personalidade, do caráter. Agora, a pergunta correta é o que você quer fazer quando crescer? Aí vem a vida profissional. Então, o que a criança precisa ser quando crescer é ter personalidade e caráter. E o que você quer fazer é a sua vocação e profissão. Tá? O aprender a conhecer está no hábito da construção, da curiosidade, da criatividade intelectual ao domínio do saber. Então, eu não posso, se eu não sei quem eu sou, eu também não vou ter como aprender e conhecer. Então, para eu comprar este livro, eu estudei psicopedagogia, para poder entender como é que se faz um diagnóstico. Como que... Pode entrar, não tem problema não. Eu estou fazendo uma live ao vivo e você vem estudar, não tem problema não. Eu sou adaptada. Então, a nossa inteligência emocional, muitas vezes, ela se aprisiona dentro do ventre materno. Você sabia disso? Faz sentido isso para vocês? É uma novidade? A epigenética, ela já fala sobre esse ambiente que influencia a nossa capacidade de adquirir e processar as informações. Ela pode estar afetada e você não consegue aprender. E quando a gente não consegue aprender,
Qual é o nome que se dá? Transtorno de déficit de atenção. Pode ser um TDAH? Pode ser um TDAH, mas também pode ser emocional. Que para aprender é preciso desaprender. E aí, não temos tempo, e na era que nós estamos vivendo do telefone, os pais dão um telefone para a criança, para ela aprender. Tá cheiroso, hein? Caraca, ninguém vai sentir, não, só eu. É bom. O meu marido está aqui no nosso consultório, que ele também está fazendo uma formação em psicopedagogia para me ajudar. Vou ter mais um psicopedagogo aqui. Vai ser meu estagiário, meu auxiliar. Botar ele para trabalhar nas escolas, dar palestra. Aí ele veio cheirando só pra eu esquecer, não esqueci não. Então, aí a minha inteligência emocional sentiu o cheiro. E outra coisa, aprender a conviver também faz parte da empatia e da assertividade, que são fundamentais para aprender a conviver, para aprender a compreender o impacto dos estados emocionais e traumas intrauterinos. Me perdi um pouquinho aqui, gente, no relacionamento humano. Eu pensei que ele nem fosse mais estudar hoje. Aprender a fazer também é um outro conteúdo que envolve a aplicação em prática do conhecimento para transformar a nossa realidade. E quando a gente tem dificuldade na nossa inteligência emocional, nós não conseguimos fazer as coisas corretamente. E nem de maneira eficaz. Porque tudo depende da nossa inteligência emocional. Tudo. Então, o que a gente vai precisar? Ressignificar, trabalhar a resiliência e a coragem para superar os desafios. E a mídia, sabendo disso, ela usa isso como chave, como demanda para tirar você fora do foco. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que pouco vejo televisão. Existe um seriado que eu gosto, que eu estou aprendendo muito, mas eu procuro não ver e observar a violência, porque o nosso cérebro, ele não aceita isso. Porque a gente vai... O que você quer reter no seu cérebro, na sua emoção? Coisas boas. Então, quando eu vejo um repórter que a maioria gosta de ver, a gente trava a nossa inteligência. A não ser que você tenha uma capacidade de inteligência emocional de não se envolver. Porque acaba trazendo o quê? O medo. O medo que estava escuro lá no útero materno, esse medo ele vai aparecer no momento em que você está vendo algo que não foi bom. Então, tudo que nós somos hoje aconteceu lá dentro. Aconteceu lá atrás. Com os nossos avós, bisavós, tataravós. E vai adiante. Para quem acredita na Bíblia, começou em Adão e Eva, nas acusações. Então, como eu já falei, nós precisamos trabalhar essa inteligência emocional. Aqui tem um homem, né? Tem um homem escutando. Então, se você é casado, ou pensa em namorar, ou ter uma pessoa, procura não ser violento com a sua parceira. Eu contei essa história lá no início e eu volto, né? Que se uma mulher, ela não desejar e não quiser que um homem nasça, eu já falei o que aquela moça fez, ela sentou na cabeça do filho dela. Porque ela disse que era menos um homem, porque ela sofreu grandes traumas com o homem. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Deixar de ser ignorante, deixar de ser autoritário, caminhar junto, lado a lado. Se a sua mãe, ela criou um trauma na sua vida, sua avó ou quem cuidou de você, então está na hora de você ressignificar e não criar a violência contra uma mulher. Porque nós, tanto eu e você, nascemos porque existiu uma mulher que resolveu permitir, abaixo de Deus, que a gente possa nascer. E por isso eu estou aqui e você está aqui me ouvindo. Não sei se você está aceitando esse conteúdo, eu acredito que sim, para poder compartilhar com outras pessoas. Então, existem alguns pilares que eu gosto de trabalhar na terapia, que é
Justiça, equidade, liberdade, paz, ética, saber pensar, saber sentir, saber agir, o conhecer, o ser, o fazer, o conviver. São pilares fundamentais para ensinar uma pessoa. E se você não sabe o significado disso, esse conceito é muito fundamental. Os conceitos fazem bem para a nossa memória, ativa a nossa memória. Então, ressignificar, trabalhar resiliência e empatia faz a gente recuperar a diversidade e de conhecer-se como... Nossa, fazer live ao vivo tem isso, né? Tem música ao vivo também, né? Passando de carro. A gente precisa conhecer os outros a um nível emocional profundo. Então, gente, estou terminando aqui a live, porque vocês devem estar cansados. Se vocês não tiverem, manda um coraçãozinho aí pra mim, por favor. Compartilhe esse vídeo, comente. Tô vendo vocês quietinhos. Olha, eu agradeço assim que vocês estão aí. Pergunte para você, qual a importância do autoconhecimento na sua vida? Já para pensar? Pergunta por que você precisa desenvolver a inteligência emocional. Outra pergunta, o que significa para você ressignificar a sua história? Como é que você interpreta a sua vida? O que é o aprender a ser? O que é o aprender a conviver, conhecer e fazer para você? Eu vou deixar uma frase aqui de Virginia Satir, uma terapeuta familiar, que eu gosto muito. Abre aspas. Não há ninguém igual a mim. Há pessoas que têm alguns talentos iguais aos meus, mas a natureza de ninguém se compara à minha. E de ninguém se compara a de vocês. Porque a gente precisa só ressignificar a história. Trabalhar com a justiça, com a equidade, com a liberdade, com a ética, ter discernimento entre o bem e o mal, alinhar as suas emoções, os seus valores, objetivos, perguntar para si mesmo quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Se você não sabe, pegue a sua esposa, sua mãe, seus filhos, brinque com essas perguntas, para que vocês possam alinhar o conhecimento. Então, escreva no caderno, tenha um caderno terapêutico, uma agenda, para que você anote o seu dia a dia, o que está te machucando, o que te machuca. E não pense que, para você ser feliz, você precisa conhecer uma pessoa. Você precisa ir feliz para conhecer essa pessoa e essa pessoa ir feliz. Porque se você não fizer isso, você vai encontrar um outro problema. Você não vai mudar as pessoas. Só Deus muda o ser humano ou a decisão própria delas. Então pense sim, racionalmente. Não pense junto, não pense sozinho com o coração, como a Bíblia diz que o coração do ser humano é enganoso e a mente ela renova. Então trabalha com equilíbrio, os dois, coração e mente. E pronto. Ressignifique a sua vida. Não importa o que fizeram com você, né? Importa o que você vai fazer com esse conhecimento que você tem agora. Deus abençoe todos vocês. Beijo no coração.